Nesta aula, nós estaremos desenvolvendo com vocês, um assunto da geometria analítica que se chama elipse. A elipse é uma das cônicas, que nós conhecemos. Existe a circunferência, existe a hipérbole, existe a parábola, e nós estaremos nessa aula falando da elipse. Particularmente, nós estaremos mostrando para vocês a construção da equação, quer dizer, como nós chegamos à equação da elipse. É um assunto que exige, é um assunto muitas vezes que não é trabalhado no ensino médio, já que normalmente isso já chega com a equação pronta, mas é interessante para quem gosta da matemática, para quem é professor de matemática, e também para alunos, alunos de licenciatura, alunos do ensino médio, que porventura queiram estar entendendo como se chega a essa equação da elipse. Bom, então nós vamos começar com a representação da elipse. Eu vou fazer um desenho e informando para vocês os nomes que serão dados aqui na representação da elipse. Então eu tenho aqui um segmento. Esse segmento eu vou chamar aqui de A1. Eu vou até aumentar um pouco esse segmento. Mais aqui 2, mais aqui 2. Então eu tenho aqui um A1, e eu tenho aqui um A2. Depois eu vou dar valores, vou dar nomes a esses pontos. Mas existe um ponto A1 e um ponto A2. Vai haver um ponto, vou tirar isso aqui, vai haver um ponto que é o ponto médio desse segmento A1, A2. Então eu vou ver qual é o ponto médio. Então, aqui nesse ponto, eu tenho o ponto médio, que eu vou chamar de O, por exemplo. Então, O é o ponto médio do segmento A1, A2. Ok? Bom, então aqui eu tenho o A1 e o A2. Eu vou até já escrever aqui, A1 e A2 são chamados vértices da elipse. Então, nós estamos falando da elipse, vértice da elipse. Esse O é o centro da elipse. Então, está lá, centro da elipse. Ok? Bom, vamos aqui colocar um segmento que eu vou chamar de... Antes desse segmento, eu vou definir um ponto que está igualmente afastado de O para a esquerda, igualmente afastado de O para a direita. Então, esse segmento aqui, que eu representei o ponto F1, OF1, ele é exatamente igual a esse outro segmento OF2. E quem é F1, F2? São chamados focos da elipse. Tá bom? Então, esse F1 e F2 são chamados focos da elipse. Ok? É interessante aqui também dar nomes
O A1, esse segmento A1, A2, ele é chamado de eixo maior da elipse. Então tem um nome, né, que vai aparecer aí nos exercícios, é o chamado eixo maior. E esse eixo maior, ele tem também uma representação que é sempre aqui A, é 2A. Ora, se eu estou dizendo que o A1, A2 é 2A, e, veja, esse ponto é o ponto central, então, quando eu tenho esse segmento aqui, esse segmento é A, e aqui esse segmento também é A. Então veja que OA1, OA2, OA1 são iguais, então chamei de A. Por isso que A1, A2 é o dobro de A mais A, certo? É interessante dizer, por exemplo, que o OA1 é igual ao OA2, a gente já disse que é igual a A, certo? Que é, esse cara aqui é chamado semi-eixo maior. Então há um semi-eixo, né, que é OA2 ou A1, ou A1 ou A2, que é chamado semi-eixo maior. É a metade do eixo maior. O eixo maior é 2A, a metade é A. Tá bom? Há aqui também uma distância F1, F2, aqui são os focos, mas quando eu digo essa distância F1, F2, é a distância focal, chamada distância focal, tá bom? Então, F1, F2, distância focal. Essas medidas são iguais. Então, eu posso dizer OF1 é igual a OF2, que isso a gente vai chamar, vou dar um nome aqui, gente, para esse segmento, OF2, OF1. Eu não vou colocar ali, mas vou chamar de C, a letrinha C, vai ser sempre C, para a gente no nosso estudo de elipse, tá? Vai aparecer esse C, o A, nos livros didáticos, enfim, quando o professor estiver dando aula. Então, esse cara aqui é a semidistância focal. Quer dizer, é a metade da distância focal. Semi, metade da distância focal, que é exatamente o F1, o F2. Seria o F1, F2 dividido no meio, tá bom? Muito bem. Eu vou aqui representar, tá, um ponto. Eu vou representar um ponto. Vamos supor que eu tenho um ponto aqui. Esse ponto, P, ele existe aqui uma curva de elipse, tá? Então a elipse ela tem uma curva. Tá? Eu vou desenhar essa curva, tá? Para que vocês porque é interessante talvez eu desenhar a curva antes. Então veja só, esse A que está aqui, ó, eu vou tirar por uma questão de não ficar aqui com esse A aqui para não atrapalhar, tá bom? Eu tirei, mas vocês já sabem quem é o A. Muito bem. Eu vou desenhar uma curva onde essa minha curva passa pelo P. Pois ela vem aqui, ó. Ela vem fazendo isso aqui, ó. Ok? Então é uma curva, lógico que isso aqui ela não é uma curva de circunferência. Então, e aqui, essa curva ela vem fazendo assim, e ela vai aqui, ó.
vai chegar ali. Então, o desenho, pode ser um desenho que não esteja tão bem feito, né, e não está realmente tão bem feito, né, mas eu vou colocar dessa forma, que não há nenhuma questão. O que acontece? Existe aqui um ponto P, onde esse ponto P pertence a essa curva que eu já tracei, né, para ajudar. Agora, é evidente que uma curva é formada de infinitos pontos. Então, você não tem como, porque isso aqui é no sistema real, é evidente que são pontos infinitamente próximos, então você tem aqui uma quantidade de pontos que você não consegue representar. Então eu peguei um ponto qualquer, que eu vou chamar de XY, e vou dizer o seguinte: esse ponto ele tem uma distância de F1, né? E aqui uma distância de F2. Então, esse ponto que está na curva, se ele é um ponto da curva, ele tem que obedecer uma lei, que é exatamente a lei da localização dele na curva, né? Esse é o ponto gerador da curva, são os lugares geométricos da curva, pontuais da curva. Então, o PF1 somado com PF2 tem que ser igual a 2A. Quer dizer, a distância do PF1, tá? Ou o segmento PF1, se você quiser, a distância do PF2 somado tem que dar 2A. Mas quem é o 2A? O 2A, vou até botar aqui, o 2A é o A1 e o A2. Quer dizer, é quem? O eixo maior. Então, o 2A é o eixo maior. Evidente que qualquer ponto da curva, por exemplo, eu tenho um ponto aqui. Aqui eu chamei de um ponto P. Vamos supor que o meu ponto P esteja aqui. Se ele estiver aqui, se ele pertencer à curva, evidente que esse segmento que vai a distância de PF1 agora com PF2, ao somar dá 2A. Certo? Então, em qualquer situação que eu queira, o ponto P, né, ele está na elipse a partir dessa formação aqui, dessa lei que vai ser a lei geradora do ponto. Então, voltando a dizer, né, para vocês que essa curva é uma curva definida dessa maneira, né? Você tem reta, você tem circunferência, você tem parábola, você tem figuras geométricas, né? Onde existe uma lei de geração dessas figuras, dessas curvas. Isso vem desde antes de Cristo, na Grécia, 300 anos antes de Cristo, onde se definiu as cônicas, né? Então, elipse tem uma lei, parábola tem uma lei, hipérbole tem uma lei, circunferência tem lei. Então, é evidente que a curva da elipse é uma curva que é gerada por pontos que obedecem a essa condição aqui. Dependendo da localização dele, qualquer lugar que ele esteja, o PF1 adicionado com o PF2 tem que ser exatamente igual ao eixo maior. Bom, eu aqui vou tirar esse carinha, né, porque ele, talvez aqui, ele vai aumentar aqui os rabiscos. Muito bem. Então eu tenho ali uma situação, né, que já tracei, que eu vou ter o ponto da elipse.
Agora, tem que estar claro para a gente também, aqui, né, nessas definições, que esse eixo aqui, eu vou chamar aqui de B1, um ponto, e aqui de B2, onde, assim como eu chamei F1 e F2 são focos da elipse, eu vou aqui acrescentar aqui o B1, deixa eu botar melhor, o B1 e o B2, eles são os vértices da elipse. Então, vértices da elipse existem 4, que são exatamente esses que eu estou dizendo. Certo? E aí, eu digo assim, olha, quem é o segmento B1, B2? Esse segmento aqui, B1, B2, ele é chamado eixo, como a 1, a 2 era o eixo maior, esse é o eixo menor, que é conhecido como 2B. Ora, é interessante dizer também que, se eu não tinha dito, que OB1 é igual a OB2. Então, esse segmento do O até B1 é igual ao segmento de OB2. Isso aqui é como se fosse uma circunferência achatada, né? Veja que aqui, ó, esse cara é maior do que esse, porque se isso aqui fosse igual, seria exatamente a circunferência, né? Seria o raio. Se esse cara aqui fosse igual, o A2 fosse igual ao B1, seria uma circunferência. Então é lógico que esse cara aqui, por exemplo, é maior do que esse, então há um achatamento. Você podia até perguntar, mas será que quando eu tivesse esse cara aqui maior e esse menor, sempre, né, esse segmento maior vai ser o eixo maior. Independente, porque eu só vou falar depois, mas eu estou chamando aqui a atenção, mas eu tenho uma situação que a minha elipse está acima. Um exemplo aqui, tá? Ela está dessa forma. Se ela está dessa forma, né, onde agora o meu eixo maior é esse aqui, esse cara continua sendo um A2, e esse cara o B1, B2. Então, sempre o eixo maior, independente se ele é vertical ou se ele é horizontal, é o maior segmento desses dois. Existem 2 segmentos, o maior e o menor. O maior é o eixo maior e o menor é o eixo chamado eixo menor. Então isso tem que estar claro, né? Como se eu pegasse essa elipse e fizesse aqui, rotacionasse 90 graus. Então continua o 1 a 2 como eixo maior. E aí o OB1 e o OB2, né, é o que a gente chama de semi-eixo menor, que é a metade de 2B, que é B. Então tá, são situações interessantes que nós estamos aqui colocando para vocês. Agora, você pode até dizer assim, bom, você disse que a lei que gera a elipse é essa daqui. Então, isso não é demonstrável, é uma lei que se construiu, a partir dela se construiu a curva e estudou-se, né, todas as propriedades dessa curva, deu-se nomes, como ele está fazendo a curva. Lá na Grécia, poderiam dizer lá, o PF1, PF2 é igual a alguma coisa. Sei lá, seria uma outra situação que a gente não tem. Não foi assim que foi construído, mas eu disse, tem que ser 2A. Muito bem. E aí você diz assim, pô, mas tem algum lugar, porque é difícil de você perceber que o PF1 aqui, o PF2, do jeito que está, é 2A. Agora, mas observe o seguinte, imagine que esse P tivesse aqui, tá bom? Eu vou voltar a fazer aqui, ó. O P F1, isso talvez tenha que estar prestando atenção, ó. Peguei o P e botei aqui. Então, é do P até F1. Do P até o F1 é tudo isso aqui, ó. Tá aqui.
isso tudo aqui não é 2A. Então, quando eu botei PF1, está aqui. Só que eu tenho que adicionar o PF2, ó, PF2 esse pedaço. Então, eu já tinha tudo isso, que é o PF1, e adicionei o PF2. Só que é como se eu tivesse esse pedaço e adicionando outro sobre ele. Então, não tem sentido. Então, o PF1 somado com o PF2, esse cara, né, pela segunda vez acrescido, ele vem para cá. Entende o que eu estou dizendo? Olha só. P até o F1. É tudo isso aqui, ó. Beleza? Tudo isso. Somado com PF2. Então, quem é PF2? Isso aqui. Então, se eu já tinha isso, depois eu tenho que acrescentar novamente esse segmento, eu vou colocar ele aqui que é igual. Porque do F1 a 1 e do F2 a 2 é igual. Porque, veja, isso aqui é igual a isso, esse pedaço é igual a esse, então esse segmento é igual a esse. Então eu passo para cá. Quando eu passo esse carinha para cá, eu vou ter o A1, A2. Então é interessante, né, que você faça esse movimento para perceber que nesses pontos aqui, ó, né, isso acontece. Por exemplo, principalmente aqui, é um ponto só que eu estou mostrando que há uma verdade quando o ponto está aqui. Evidente que se é uma curva bem determinada, se isso aqui é verdade, em qualquer situação aqui que o PF1 somado com o PF2 vai ser verdadeiro, né? Vai ser 2A. Então eu vou aqui, novamente tirar isso aqui, e vou apagar isso aqui, porque a gente já falou sobre isso, e vou mostrar para vocês uma coisa aqui interessante, tá? Que é um triângulo retângulo, que é muito usado nos exercícios, onde eu tenho, veja só, isso aqui eu vou fazer essa linha, sem esses rabiscos aqui, deixa eu refazer. Então aqui está o foco, aqui está o foco, aqui está o centro, tá bom? Aqui está o eixo menor. Então tá lá. E aí eu vou pegar esse ponto e vou ligar o B1. Então existe um triângulo retângulo aqui. Existe um triângulo retângulo. Essa medida aqui, ó, de O até F2, ele é C, chamado de semi-metade da distância focal. Esse carinha aqui, tá certo? A gente sabe que aqui de B1 B2 é o eixo menor, OB1 é o semi-eixo menor que B. Cabe agora a gente procurar saber quem é esse carinha. Gente, veja só. Vamos pensar nesse B1 como se fosse o ponto P. Tá? Vamos pensar aqui o B1, que o meu ponto P, XY, esteja aqui. Então, se esse ponto P, XY, está aqui, a distância dele ao foco, somado com a distância dele ao outro foco, que é o caso o F1, né? Por definição, o PF1, ó, o PF1 somado com o P, chamei de P aqui, PF2 é 2A. Então esse cara, quando ele está aqui, essa soma com essa tem que dar 2A. Tem que dar, não tem jeito. Isso aqui, se não for, essa soma não for essa medida toda aqui, ó, aquele ponto não pertence à elipse. E é evidente que se o PF1 somado com o PF2 é 2A, e esse triângulo é um triângulo isósceles, por que ele é isósceles?
Porque veja que eu tenho F1, F2, isso aqui é o centro, esse cara aqui seria o vértice do triângulo, que você projeta aqui no centro do triângulo. Então isso faz com que haja aqui, que esse ângulo seja exatamente igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse. Então é um triângulo isósceles. Se esse triângulo é isósceles, essa medida aqui, somada com essa, tem que dar os 2A. Porque ele disse, ó, PF1 somado com PF2 é 2A, então A mais A. Então, o que a gente concluiu nesse triângulo retângulo? Esse triângulo retângulo, a hipotenusa é A. E se a hipotenusa é A, eu tiro uma lei importantíssima. O A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado na elipse. Então, quer dizer o seguinte, o semi-eixo maior ao quadrado é igual ao semi-eixo menor ao quadrado mais a semidistância focal ao quadrado. Então, essa relação aqui, ó, na elipse, né, vocês têm que ter isso na manga. Então, saber, né, se você esquecer isso, faz o desenho do triângulo, você tem o B aqui, o C, então só sobra o A. Pô, eu já estou falando coisas mecânicas, né? Você só tem essas 3 letrinhas, A, B e C. Pô, se esse cara é B e C, isso aqui é A. Isso é verdade. Tá? Mostrei que é verdade, mas estou já dizendo. Né? Mas você tem que visualizar a elipse para saber. O B está aqui, o C está aqui, o A está lá. Ok? Bom, e evidente que aqui eu fiz algumas colocações, mas não vou falar aqui, por exemplo, porque num outro vídeo de aula que nós já demos, nós falamos em outras questões, como excentricidade. A gente falou da excentricidade da elipse, né, que seria o que estava faltando aqui, mas eu não quero mais falar mais aqui nada, por conta que eu quero já fazer a prova da equação, né, mostrar como surge a equação. Então é importante a gente aqui pensar no seguinte, vamos imaginar que eu tenha aqui o eixo X, tá? Agora colocando essa elipse num sistema cartesiano ortogonal. E aqui eu tenho o eixo que eu vou chamar de Y. Então aqui está o B1, aqui é o eixo Y. Então o que eu fiz aqui, gente? Eu fiz 2 eixos, tá? Um eixo X, o eixo Y. O centro da elipse se confunde com o centro do sistema cartesiano ortogonal. Ok? Então isso aqui eu também vou tirar, porque esse momento aqui, só vou deixar esse triângulo retângulo ali. Muito bem. O que acontece? Aliás, eu vou até tirar esse triângulo retângulo porque ele vai me atrapalhar aqui, fazer um risco aqui. Então, o que acontece quando eu tenho esse ponto P aqui? Vamos chamar esse ponto P de XY. Por que esse ponto P é XY? Porque é um ponto que é um lugar geométrico, ele pode estar em qualquer lugar, então a gente impõe uma condição variável. Quer dizer, o X é uma letra que varia, o Y é uma letra que varia, precisa ser ordenada do ponto. Então eu vou agora no sistema, veja só, essa medida aqui eu disse que era C, chamei de C. Então esse ponto F2, como ele está no eixo X, é C0, quer dizer, todo ponto que está no eixo X, o Y é 0. E a localização, como daqui até aqui mede C, então é C. E é evidente que simetricamente esse cara é menos C0. Então ele está no eixo X, tá certo? No lado negativo, menos C0. Aqui, né, eu tenho os focos. Então eu vou voltar a colocar agora
a condição do lugar geométrico e usar essa fórmula aqui. E o PF1, todo ponto que está no eixo X, o Y é zero. E a localização, como daqui até aqui mede C, então é C. E é evidente que simetricamente esse cara é menos C, zero. Então ele está no eixo X, tá certo? No lado negativo, menos C, zero. Aqui, né, eu tenho os focos. Então eu vou voltar a colocar agora a condição do lugar geométrico e usar essa fórmula aqui. E o PF1, gente, vamos apagar aqui, que eu vou precisar de espaço. Não a figura, eu vou deixar a figura ali. Então, olha só, o que ocorre agora? A distância do P até o F1 adicionado com a distância do P até o F2 tem que dar 2A. Agora, usando distância, tem que usar fórmula, tá? Vou botar isso aqui porque eu acho que eu não vou precisar mais usar. A distância, eu tenho que usar a lei de distância na geometria analítica. Então, é a diferença do x, é uma raiz quadrada, deixa eu colocar assim, é uma raiz quadrada de, veja só, x menos c, que é negativo. Então, x menos c, x mais c ao quadrado, mais y menos zero, que é o y ao quadrado. Mais a distância de P, F2, raiz quadrada, não podemos esquecer, x menos c ao quadrado, mais y menos zero, é y ao quadrado. Isso tem que ser 2A. Bom, existem ali duas raízes, eu vou ter que agora usar um procedimento algébrico para eliminar as raízes. É muito complicado trabalhar algebricamente com raízes. Então eu vou deixar uma raiz aqui, tá? X mais c ao quadrado mais y ao quadrado, e do outro lado eu vou botar 2A menos essa outra raiz, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque quando eu quadro agora aqui, e quando eu quadro aqui, essa raiz já sai. A de lá não, porque aqui é um produto notável, mas essa daqui sai. Então, veja bem, o quadrado de uma raiz fica radicando. Então, eu tenho x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado, e aqui o quadrado desse cara, 2a ao quadrado dá 4a2, menos o dobro do primeiro pelo segundo, então é 2 vezes 2, 4a, vezes esse carinha que fica, tá bom? Mais o quadrado desse termo. O quadrado desse termo fica só o radicando. Então, veja que restou ali. É interessante eu aqui fazer esse produto notável porque eu acho que simplifica algumas coisas. Então vamos lá. O quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo, 2xc, eu vou botar 2cx, mais o C2. Então fiz isso aqui. Mais y2, igual a 4a2. Vou deixar esse cara menos 4a, não tem jeito, porque essa raiz aqui está complicando nesse momento para mim, mais y ao quadrado, mais o quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, o dobro desse produto, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado. E aí, o que eu observo? Olha, esse x ao quadrado corta, porque quando eu passo para o lado de cá, simetriza, então já corto direto. Aparece c ao quadrado, que corta com c ao quadrado. Aparece y ao quadrado, que corta com y ao quadrado. Veja que esse 2cx com menos 2cx não corta, porque quando eu passo para cá fica todos mais.
Então, se eu botar esse cara aqui, ó, 2cx, passar esse cara para cá, dá mais 2cx. Então, fiz esse com esse. E esse carinha aqui eu vou deixar também do lado de cá, negativo. E só vou deixar isso que tem o radical, volto a dizer, que eu estou na busca da simplificação desse radical. Então, eu deixei ele aqui perfeito. Muito bem, e aqui eu tenho 2cx com 2cx dá 4cx, menos 4a2, e aqui menos 4a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Às vezes, para a questão porque aqui quando eu elevar isso aqui, elevar ao quadrado, vai aparecer o quadrado primeiro, então eu posso dividir tudo por 4, né? Então, isso aqui é um produto, eu posso dividir por 4, posso dividir por 4, tá? E eu posso dividir por 4, divido cada termo por 4. Esse 4 com esse 4 corta, então dá cx, aqui dá corta aqui, ó, dá 2, e esse cara aqui corta, dividir por 4, ficou menos a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então veja que agora eu tenho apenas um radical e aqui eu tenho uma expressão, um binômio, eu vou levar ao quadrado os dois. E quando eu levo ao quadrado, eu tiro esse cara. É isso que eu estou na busca, acabar com o radical. Então eu vou levar aqui ao quadrado e vou levar aqui ao quadrado. Quando eu levo isso ao quadrado? O quadrado do primeiro, então cuidado, aqui é um produto, eu tenho que levar os dois, menos o dobro do primeiro pelo segundo. Então ficou 2cx a 2, mais o quadrado do segundo. Como era A2 ao quadrado, ficou a 4. Do outro lado era negativo ao quadrado, passa positivo, o A ao quadrado, vezes esse cara aqui ao quadrado. Então fica x menos c ao quadrado, deixa eu botar assim, mais y ao quadrado. Tem que tomar cuidado que o A está multiplicando tudo isso. Então tirei o radical, o A ao quadrado, que eu elevo ao quadrado, o produto eu elevo esse fator ao quadrado e esse fator ao quadrado. Então A ao quadrado vezes esse radical ao quadrado, que fica, sai o radical, fica só radicando, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui eu vou ter que desenvolver isso aqui, tá bom? Então eu vou ficar com c ao quadrado, x ao quadrado, menos 2cx a2, mais a4 igual, veja só, a ao quadrado, aqui o quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo. Dobro do primeiro pelo segundo, a 2xc, eu botei 2cx, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado. Então, esse cara multiplicando tudo, eu vou ter que multiplicar. Então, eu fiquei com c ao quadrado, x ao quadrado, menos 2cx, a2, mais a4, igual a A2 ao quadrado, x ao quadrado, menos a ao quadrado 2cx, multipliquei por esse, mais 2cx, mais a ao quadrado, c ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado. Aqui eu peguei o a ao quadrado e multipliquei por cada termo dessa expressão. A gente tem que tomar muito cuidado aí, porque às vezes qualquer erro, a gente no final não chega exatamente à equação da elipse. Então tem que estar sempre atento. A ao quadrado x ao quadrado, menos a ao quadrado 2cx, a ao quadrado c ao quadrado, a ao quadrado y ao quadrado. É importante a gente estar observando se simplifica alguma coisa aqui. Veja bem, eu tenho aqui c ao quadrado, x ao quadrado, não parece nada, menos 2cx a 2. Veja que isso aqui, ó, embora
Ó, A2, A2, 2CX, 2CX. Então esse carinha aqui, ele é igual a esse. Quando eu passo para o lado de cá, a simetriza corta. Então eu já vou cortar aqui, ó. O A4 lá do outro lado, eu não tenho A4. Muito bem. Qual é a jogada agora? A jogada é tudo que tem x, variável x e y, passar para o primeiro membro. Porque a equação da elipse, ela tem no primeiro membro as variáveis e no segundo membro um valor numérico sem variável. Então, quando se foi construindo, foi-se buscando escrever uma equação onde o segundo membro não tivesse letra, variáveis, nem x nem y, fosse um número. Então, como se foi feito isso, né? Como foi feito isso? Exatamente assim. Então, pega-se esse cara aqui, esse aqui, passa esse carinha aqui, o A4, vai para o outro lado depois. Então, vou passar o A2, X2, esse cara aqui fica, e vou passar para cá o A2, Y2. Então, passei tudo que tem X, ó, esse, passei para cá, passei para cá. Do lado de lá, esse cara aqui eu passei para lá, do lado de lá ficou A ao quadrado, C ao quadrado, que não tem X nem Y. E esse carinha aqui ficou menos A4, né? Passou para lá, era mais A4, menos A4. Muito bom. Nós vamos agora fazer o seguinte. Eu vou repetir aqui, ó, C ao quadrado, X ao quadrado, menos A ao quadrado, X ao quadrado, menos A ao quadrado, Y ao quadrado, igual. Eu vou pegar o A ao quadrado e colocar em evidência. Então ficou C ao quadrado menos A ao quadrado. Observe, A ao quadrado, C ao quadrado, A ao quadrado vezes A ao quadrado dá A4. Se eu multiplicar esse cara por esse cara por esse, eu tenho lá o de cima. Ok? Bom, o que eu vejo do lado de cá? Eu vejo que do lado de cá aparece um C2 e aparece um A2. Para que eu tenha o mesmo aqui, eu vou botar aqui, ó, o C2, está muito embaixo, já vou passar para cá. Então, olha só, eu vou botar aqui do lado de cá o C2 menos o A2 em evidência. Como aqui aparece x ao quadrado, olha que interessante. Se eu botar o C2 menos A2 em evidência, olha aqui, ó, C ao quadrado, x ao quadrado, está aqui, ó, menos A ao quadrado, x ao quadrado, está aqui. Tá bom? E aqui eu vou botar o menos A ao quadrado, y ao quadrado, igual a A ao quadrado, que fica C ao quadrado menos A ao quadrado. Bom, então, eu não posso simplificar esse cara com esse, porque esse aqui não tem o C ao quadrado menos A ao quadrado. Nem posso simplificar o ao quadrado com o ao quadrado, porque se eu tivesse, eu tenho que simplificar tudo, né? Todos os termos da expressão. Então, não dá para simplificar. Seria um erro matemático. Então, o que foi feito? Tentou-se fazer com que a equação da elipse ela ficasse só com os valores numéricos de A e B. Por quê? Porque observe o seguinte, no triângulo, lembra quando eu tinha aqui o triângulo? Vou voltar aqui para fazer o triângulo. Ó. Olha aquele triângulo que eu falei. Ó. Tá. Quem é esse cara? B. Quem é esse cara? C. A gente já viu que aqui era o A. Então, a gente tinha aqui do triângulo retângulo formado na elipse que o A ao quadrado é B ao quadrado
mais C ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, no lugar do A ao quadrado, que está aqui, eu vou botar B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Então, vai ficar assim. Ó. Na realidade, não, porque eu quero tirar o C. Volto a dizer, quando eu falo eu quero tirar o C, é por conta que a construção, né, da lei, quando os gênios fizeram isso, eles pensaram dessa forma, não escrever com C, só com A e B. Então eu vou aqui tirar, na realidade eu vou botar assim, C ao quadrado, vou deixar para o lado de cá, A ao quadrado menos B ao quadrado. Na realidade eu estou deixando o C aqui e passando o B para o lado de cá. Então ficou C ao quadrado igual A ao quadrado menos o B ao quadrado. É isso que eu vou fazer. No lugar de C ao quadrado, eu vou escrever A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse cara aqui. Preciso disso, porque eu estou substituindo. Então ficou C ao quadrado. Quem é C ao quadrado? Isso. A ao quadrado menos B ao quadrado. Tirei esse cara e substituí o valor dele. Menos o A2. Certo? Tudo isso aqui, sim. X ao quadrado. Menos. Aqui é o próprio A2 y ao quadrado. Então não tenho que mexer. E aqui, A2, que é o C ao quadrado. Que é esse cara. Então vou tirar o C ao quadrado e botar A ao quadrado menos B ao quadrado, tirei C ao quadrado, botei isso, ficou faltando o menos A2. Certo? O que você observa aqui? Ó? Esse cara com esse corta. Então ficou menos B ao quadrado, X ao quadrado, menos o A ao quadrado, Y ao quadrado. E do lado de cá, esse A ao quadrado corta com menos A ao quadrado. Como aqui aparece o menos, é um produto, vai ficar menos A ao quadrado, B ao quadrado. Então, como tudo foi negativo, eu vou multiplicar toda a expressão por menos 1. Então, isso aqui vai ficar B ao quadrado, X ao quadrado, mais A ao quadrado, Y ao quadrado, igual A ao quadrado, B ao quadrado. Qual é agora a posição que a gente vai tomar? Se eu dividir toda essa expressão aqui, ó, por A ao quadrado, B ao quadrado, evidente, se eu faço isso, eu tenho que dividir por A ao quadrado, B ao quadrado, e tenho que dividir por A ao quadrado, B ao quadrado, eu chego, esse B ao quadrado corta com esse, eu chego à seguinte expressão, x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais, corto aqui, y ao quadrado sobre b ao quadrado, e isso aqui dá 1. Gente, essa equação, está colocada aqui, é a equação da elipse, onde o eixo maior se confunde com o eixo x do sistema cartesiano ortogonal. E evidente que o zero, o centro da elipse, se confunde com o zero, zero do sistema cartesiano ortogonal. Então é para uma elipse que tem essa cara. O que você observa? Agora vem algumas questões que a gente vai colocar para você. Esse A que está aqui, ó, o A é a metade do eixo maior, é a metade. Veja que o eixo maior, ou a metade do eixo maior, como você queira, está no próprio eixo x, está no eixo x. Então, por que aqui tem que ser x e não y? Porque o eixo maior, no caso seria 2A, está sobre o eixo x. E por que aqui só tem que ser o B2? Mas por quê? Porque o B é o semi-eixo menor. E o semi-eixo menor
está sobre o eixo Y. Então, é importante, né, quando você tem uma situação dessa, você olhando para aqui, você tem que, a partir daqui, você tem que visualizar a tua elipse. Tá? O 2A está no eixo X, o 2B está no eixo Y, embora aqui seja A, seja metade, mas se o semi-eixo maior está no eixo X, o eixo maior está no eixo X, certo? É interessante aqui também, sempre que você tiver aqui um número, que às vezes ele não está na forma escrita ao quadrado, ele já está desenvolvido. Por exemplo, né, aqui você tem x ao quadrado, aqui 25, mais y ao quadrado, aqui 9. Veja que quando eu boto assim, ó, 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, veja que esse cara aqui, ó, ele é maior do que o 9, né? O 25 é maior que o 9. Veja que o 5, que é o A, é maior do que 3, que é o B. Então, sempre, lógico que você está vendo, se eu chamei isso aqui de eixo maior, o A, sempre é maior do que B. Então, quando você vê o número maior, ele faz referência, no caso, o eixo maior não é 25, o eixo maior, porque esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o B. Então, quando você pergunta quem é o eixo maior, no caso é o dobro de 5, 10. Então não é 25 não. Quem é o eixo menor? O dobro de 3, 6. Certo? Bom, e aí eu preciso que vocês agora entendam o seguinte. Vamos imaginar, aí eu vou só por analogia, tá? Eu tenho aqui uma elipse que ela está com essa representação. Aqui, só para vocês entenderem. Nossa, aqui. Vamos fazer assim. Então, essa elipse que está aqui, tá? Ela tem uma carinha onde você está vendo que aqui, ó, é o A1, aqui é o A2. Esse cara é o eixo maior. E aqui o B1 e aqui o B2, que é o eixo menor. Então, os eixos da elipse estão sobre o eixo X e o eixo Y. E o centro da elipse está no 0, 0. Então, você sabe que a equação de elipse, aqui existe uma fração, aqui existe uma fração igual a 1. Isso é tranquilo. Quando você coloca aqui, você pode sempre pensar no A aqui, sempre no A ao quadrado. Tá? Mas se o meu A aqui, que é a metade do eixo maior, ó, o A é isso aqui, a metade desse maior. Se ele está no eixo Y, então aqui é Y ao quadrado. Aqui é B. Se o B, que é a metade do eixo menor, está no eixo X, aqui é X. Então veja que mudou. Enquanto aqui era x ao quadrado sobre A2, aqui vai ser y ao quadrado sobre A2. Lá mudou, trocou as letras. Tá? Então isso é interessante, né? Se nós fôssemos fazer essa demonstração, nós teríamos que fazer tudo isso. Então o objetivo é um desgaste grande e a gente já fez isso para que vocês percebam. Eu vou agora colocar uma questão aqui, só para que vocês percebam também, para fechar a nossa aula, que você tem aqui um eixo XY, e vamos imaginar agora que a nossa elipse, tá certo? Ela esteja de uma forma onde o 0, 0 da elipse não está no
centro do sistema cartesiano ortogonal. Então esse cara aqui, ó, é o x do O, isso aqui é o O, e aqui o y do O. Veja que eu vou escrever para vocês. Então, primeiro caso, ó, esse cara mais esse cara igual a 1. Eu vou escrever aqui sempre, desse lado, não me preocupe, semi-eixo maior ao quadrado. Esse cara, aqui está o A, aqui está o A, ele está paralelo ao eixo x, agora é paralelo. Então, aqui é x ao quadrado. O B, certo? O B, que é esse aqui, é paralelo ao eixo y. Então, y ao quadrado sobre b ao quadrado. Só que aí, você diz assim, Alzir, você aqui comete um erro, porque você está colocando essa elipse como se fosse centrada no sistema. Então, aqui eu vou botar x menos o x de O ao quadrado. Na verdade, aqui eu cometi um erro mesmo. Y menos o y de O ao quadrado. Então, quando a tua elipse não está centrada na origem, você vai pensar exatamente que é ao quadrado, só que aqui, por que quando ela está centrada na origem, não aparece x0? É como se aqui fosse zero, porque na origem, o x de 0 é 0 e o y de 0 é 0, como se fosse assim. Então, por isso que você fica x ao quadrado e y ao quadrado. Só que ela não está mais centrada, então você tem que botar x menos x de 0 ao quadrado, y menos y de 0 ao quadrado. Então, a equação da elipse, que tem essa cara, é essa. E agora, vamos pensar numa elipse, né, que esteja... eu vou até colocar ela aqui assim, ó. Aqui está o y... Tá? E aqui está o x, e pensando na elipse assim, ó. Só para vocês entenderem. Então, você tem aqui o eixo maior, aqui o eixo menor. Então, há uma diferença dessa. Veja que aqui, o que acontece? Está aqui o centro da elipse, não é o centro 0, 0. Então, aqui está o x0, aqui está o y0. Então, traço mais traço igual a 1. E aqui A ao quadrado. O meu A da elipse é paralelo ao eixo y. Então, aqui y ao quadrado. Y menos y de 0. Y menos y de 0 ao quadrado. Y menos y de 0 ao quadrado sobre A ao quadrado. Por quê? Porque o A paralelo ao eixo y, mais aqui B ao quadrado, x menos x de 0 ao quadrado, igual a 1. Por quê? Porque o A, o eixo maior, paralelo ao eixo y, então em cima y menos y0. E aqui o B, ó, paralelo ao eixo x, por isso o numerador aqui é x menos x0 ao quadrado. Então, essas duas equações é quando a tua elipse ela não está centrada na origem e tem ou o eixo A paralelo ao eixo x ou o eixo A paralelo ao eixo y. E aí eu mostrei para vocês, tá, nessa aula, né, os conceitos de elipse, e o meu objetivo maior foi mostrar para vocês, né, como nós chegamos na equação da elipse, particularmente quando ela está centrada na origem. E aí a gente generalizou, né, isso para o caso que elas não estejam centradas na origem, mas particularmente com seus eixos paralelos ao eixo x e eixo y. Nós não temos aqui no nosso curso, evidente que isso existe, mas num curso muito mais forte, você poderia ter até uma elipse, né, onde há uma forma desse tipo, mas não é no nosso caso. Nós não estaremos estudando esse tipo de
curva ou de cônica, né, com esse formato. Então, gente, um grande abraço, espero que eu tenha alcançado o meu objetivo e até a próxima, no próximo vídeo. Até mais.